Muita paz, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula dentro desse percurso que estamos fazendo aqui dentro da comunidade Caminho Gradual. Você já deve ter praticado durante a última semana, se familiarizado um pouquinho melhor com a estrutura da prática, e talvez você enfrentou algumas questões de empenho para fazer, de refletir também sobre qual que é a importância de fazer a meditação. Talvez isso já tenha passado na sua cabeça, e por isso essa segunda aula ela vai entrar num ponto muito importante, que é a questão da nossa motivação e de como a gente trabalha também para conseguir manter essa motivação, sempre viva. Isso é um ponto muito importante que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, hoje vamos falar sobre o que, dentro dos ensinamentos budistas, chamam de nascimento humano perfeito. Claro, eu não vou aqui explorar dentro da tradição, os 18 pontos, falar especificamente, porque esse não é o intuito da nossa comunidade, mas eu vou trazer esses ensinamentos, de uma certa forma, um pouquinho mais para o nosso dia a dia, para que a gente reconheça a condição que a gente tenha, e isso nos dê força para que a gente continue praticando. Então isso é muito importante. A foto que temos aqui é de Mathieu Ricard, que ele fez vários estudos, ele é considerado como a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa mais em paz do mundo, segundo um estudo, por conta das modulações da mente dele, né? Ele é um praticante francês que estudou com grandes mestres, como Dilgo Khyentse Rinpoche, que era um tibetano, mas morava no Butão, e ele desenvolveu, ao longo dos anos, a prática, e foram feitos estudos e perceberam que o cérebro dele tinha uma modulação diferente. Eu vou deixar também esse estudo, né, a respeito dele, para que vocês possam olhar depois, mas ele vai trazer a importância da gente reconhecer a nossa condição que temos hoje. Então, hoje somos seres humanos, né? Dentro das crenças de cada um poderíamos ser de outras formas, mas também o que temos de fato e comprovado é que você está escutando agora essa aula, nesse exato momento, sendo ser humano. Existem animais, existem outros tipos de seres, mas nesse momento estamos sendo seres humanos, e isso é um fato. Dentro disso, nós precisamos reconhecer que existem várias formas de você viver uma vida como ser humano. E, nesse exato momento, estamos escutando uma aula sobre meditação. Temos tempo suficientemente para conseguir assistir uma aula. Temos tecnologia, temos dinheiro, temos a possibilidade de estar aqui. Apesar de que talvez para você não seja a melhor situação que você está vivendo, às vezes você tem alguma dificuldade, às vezes tem alguma dor, você tem alguma perda que você está passando, mas nesse exato momento você tem um corpo saudável, no sentido que pode me escutar, pode sentar em meditação, mesmo que seja numa cadeira, e também, ao mesmo tempo, existe uma mente que tem um mínimo de capacidade de concentração para conseguir me escutar aqui. Então, isso é muito importante de a gente perceber, porque isso parece ser uma coisa dada, ser uma coisa que sempre acontece, mas não é assim. Então, dentro disso, hoje a gente vai falar sobre as questões de o que é ter um nascimento humano perfeito, no sentido tradicional, para que a gente compreenda que a condição que a gente tem não é uma condição que se permanece por muito tempo. Então, a saúde física que a gente tem agora, talvez você tenha alguma doença, talvez você tenha alguma outra condição, mas ao mesmo tempo, você talvez já passou também por alguma situação física que você não conseguia nem sentar direito, às vezes você tinha que ficar deitado, às vezes você tinha uma confusão mental por estar doente, né? Todos nós já passamos por isso. E nunca sabemos, essa é a verdade, quando que essa situação vai efetivamente mudar, né? Se pegamos vários exemplos de pessoas famosas, por exemplo, pessoas que sofreram acidentes, como Michael Schumacher, né? Dirigia, fazia tudo, de repente sofre um acidente e acaba se tornando tetraplégico. Existem outras questões que levam a isso de um momento para o outro. Então, isso aqui não é para gerar um alarde para a gente, mas é para a gente reconhecer a condição que a gente tem. Outra questão que é importante, a gente vive num país que tem muita violência, né? Dependendo de onde você mora, existe mais violência do que outros lugares, mas, ao mesmo tempo, aonde você está, nesse exato momento, existe um senso de paz, existe um senso de tranquilidade,
você está dentro da sua casa, você tem um tempo para sentar e meditar, né, você não está toda hora, né, percebendo ou com medo de alguma coisa acontecer, de alguém entrar na sua casa, ou de você ser assaltado porque você não tem um mínimo de segurança. E isso pode mudar a qualquer momento, essa é a verdade, né, que a gente precisa encarar para que isso seja um momento de: "Nossa, eu tenho ótimas condições nesse exato momento", e condições que dentro da tradição vão ser chamadas de renascimento humano perfeito. Quer dizer que eu tenho causas, que é estar aqui nesse momento, e condições específicas para que eu desenvolva a minha mente. E isso não acontece sempre. Por exemplo, você talvez antes nem sabia o que é meditação, talvez às vezes você não tinha nem acesso a alguém falando sobre isso, e às vezes você não até ouvia falar sobre isso, mas não conseguia realmente mergulhar e ter um tempo, tirar um tempo, se comprometer como você está fazendo agora. Então a gente percebe que nessas poucas, questões que eu estou trazendo, a gente consegue reconhecer que nesse exato momento temos condições propícias e precisamos realmente utilizar elas da melhor forma. Por quê? Porque estamos dentro do campo da mudança. As condições que a gente possui hoje, de não estar em guerra, por exemplo, né, o que a gente está vendo, às vezes, no contexto dos Estados Unidos, no contexto da Rússia, da Ucrânia, outros países que têm também, questões de muita guerra que acontece e muda do nada, muda de repente, vai acontecendo, a gente acha que não vai mudar, de repente acontece um contexto de guerra. Ou, por exemplo, a pandemia. Nossa, nós estamos vivendo lá, de repente, uma pandemia que surge e muda as condições. Essa questão da mudança, a gente vai trabalhar ainda mais conforme a gente for avançando aqui nesse percurso, nessa jornada dentro do caminho gradual, mas hoje é um convite para a gente realmente acordar. Nossa, espera aí, eu tenho condições, eu tenho uma saúde, talvez não a melhor saúde que eu acredito que eu poderia ser dentro desse plano do, ideal, mas ao mesmo tempo ela permite com que eu pratique a meditação. Eu tenho uma mente, talvez uma mente não do ideal que eu queira, mas ao mesmo tempo ela consegue prestar atenção nessa aula que a gente está tendo aqui. Então, percebendo que temos condições propícias, que temos interesse, que temos vontade de fazer isso e que estamos, né, já vencemos a primeira semana, estamos conhecendo um pouquinho mais, desenvolvendo mais a nossa mente a partir disso, aí a gente se toca: "Opa, espera aí, essas condições aqui, elas não são para sempre". E isso é uma coisa muito, muito importante e uma coisa que nos leva e nos dá força para que quando a gente tiver um pouco de preguiça, ou a gente tiver aquela questão de tipo: "Poxa, por que que eu estou fazendo isso aqui?". Às vezes vai acontecer, isso é totalmente natural e cada vez vai acontecendo de uma forma diferente. Mas, se a gente insistir, se a gente lembrar disso, tá, beleza. Mas nesse momento eu me comprometi de fazer pelo menos esses 3 meses, para que eu consiga ver se isso vai me ajudar naquilo de ter uma mente mais pacífica, de compreender melhor a realidade, de conseguir realmente fazer e me comprometer com algo e ter as condições específicas para isso. Como a gente falou, o tempo, a saúde e também o contexto. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente fica feliz: "Uau, eu tenho essa capacidade, né, eu não tenho nenhuma questão, muito forte, e mesmo que eu tenho o amparo. Eu tenho o amparo de uma comunidade, eu tenho o amparo de um instrutor, eu tenho o amparo de outras pessoas que me ajudam a deixar isso mais fácil e que conduzem a minha mente para essa transformação". Então, quando a gente fala de mudança, a gente também fala que a nossa mente pode mudar. Né, como eu trouxe a lagarta até a borboleta ali, ela passa por várias fases, e cada fase tem a sua questão, cada fase tem a sua o seu exato movimento. E isso é importante a gente perceber, porque se a lagarta não tiver as condições específicas do entorno, ela não consegue se transformar na borboleta. E o mesmo acontece conosco. Se a gente não tiver em cada fase, agora estamos iniciando, né, estamos iniciando a segunda semana, estamos, talvez com empolgação, talvez estamos felizes, talvez já começou a perceber, às vezes, um movimento de dificuldade que você já passou
ao iniciar outras, atividades na sua vida. Mas se a gente começa a trazer essa questão de: "Uau, as condições que eu tenho são muito propícias, elas são muito condutivas para que eu consiga realmente aplicar o que eu estou me propondo agora e ver se isso funciona". Porque se eu conseguir fazer isso, eu talvez vá conseguir a transformação que eu desejo na minha vida. Talvez eu vá conseguir ser uma pessoa mais pacífica comigo mesmo, mais amiga de mim mesmo. Eu vou conseguir compreender a realidade sem entrar tanto nos padrões que normalmente eu entro. Então, é assim que a gente vai conseguindo convencer a gente mesmo e entender a condição que a gente tem, e a raridade dessa condição, e como ela pode mudar a qualquer momento. Isso é muito importante, porque é quase como um chacoalhão. Ao mesmo tempo, um chacoalhão: "Nossa, eu posso mudar", mas não vai levar a gente para baixo, vai levar a gente para: "Uau, pode mudar, mas eu tenho essa condição". Então, enquanto eu tiver essa condição, eu vou continuar alimentando para que elas continuem, para que eu veja que apesar das minhas dos meus achismos de que: "Ah, eu queria ter uma saúde melhor", o que é ótimo, continua investindo ali na sua saúde. "Ah, eu queria ter uma mente um pouco mais clara", continua investindo, é isso que a gente está fazendo aqui. Mas ao mesmo tempo percebendo que, uau, pode mudar a qualquer momento essa condição. Então, enquanto eu tenho isso, eu vou melhorando, vou aprimorando, eu vou realmente trabalhando nisso que eu me propus, para que dessa forma eu consiga manter essas condições por mais tempo dentro do controle que eu tenho. A partir do momento que eu não tenho controle, né, a partir do momento que as coisas mudam, eu utilizei bem o tempo de que eu quando eu tinha essas condições, e aí, independente de como isso mudar, a minha mente já vai estar mais preparada para lidar com as situações que forem vindo. Então, eu vou voltar algumas vezes, né, tanto nas aulas ao vivo, quanto nas aulas aqui, a falar sobre a questão da mudança e a relembrar a gente da condição que a gente tem. Porque quando a gente lembra disso, isso nos dá uma força, isso nos dá uma alegria, isso nos dá uma potência para continuar no caminho que a gente escolheu. Então, dentro disso, a gente termina a aula de hoje com essas frases, do Dalai Lama, o que é uma ótima forma de você iniciar seu dia, né, dentro daquela intenção, dentro daquele molde que a gente falou da última aula de intenção, prática sem bom ou ruim, né, sem ponto de referência e dedicação. Uma ótima forma de começar o nosso dia é colocar essa frase, né, você pode ler ela ou você pode simplesmente, pegar o a raiz dela, pegar o que ela quer dizer, que é o quê? "Hoje eu tenho a sorte de estar vivo, tenho uma vida humana preciosa e não vou desperdiçá-la. Vou usar todas as minhas energias para me desenvolver, para expandir meu coração para os outros, para alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres. Vou ter pensamentos bondosos para com os outros, não vou me irritar nem pensar mal dos outros. Vou beneficiar os outros o máximo que puder". Então essa é uma ótima forma de começar o nosso dia. Existe um monge que eles estão fazendo a caminhada, pela paz nos Estados Unidos, e ele fala que é importante você escrever, né. Ele diz: "Ah, hoje o meu dia vai ser pacífico". E ele fala que essa conexão entre a mão e a cabeça, a gente sabe também, tem outros estudos que falam sobre isso, é muito importante. Então você também pode ter um papel e uma caneta e anotar ali, né. Pode ser da forma como está aqui, do Dalai Lama, ou pode ser uma forma como que você mesmo fale para você. Porque dessa forma, essa intenção vai te lembrar: "Opa, espera aí, eu acordei saudável de novo, eu acordei com uma mente desperta de novo. Dentro do que eu tenho hoje, é o melhor que eu tenho. Então eu vou trabalhar para quê? Para fazer as minhas meditações, para permanecer mais atento durante o dia", que é isso que as meditações vão fazer com que a gente, perceba mais essa capacidade de estar presente, e vou observando mais as coisas, observando a minha vida, observando a minha saúde, observando as mudanças que vão acontecendo, e isso vai fazendo com que a gente consiga aprimorar mesmo o processo, eh, da meditação que a gente está se propondo aqui. Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje para vocês. Continue fazendo as sessões de 3 minutos, seguindo os áudios.
lembra que a gente tem um encontro sempre das meditações, procura participar dele, tem as perguntas e respostas depois, tem o fórum com as perguntas lá que você pode ir, e dessa forma a gente vai se ajudando entre si, né. Você pode comentar como pensar sobre essas condições te ajuda, né, observar durante essa semana o quanto pensar de tipo: "Nossa, minha saúde pode mudar, mas estou saudável agora", né. "Nossa, eu estou num contexto de paz, mas tem pessoas em contexto de guerra, eu poderia estar nesse lugar, eu não estou nesse momento. Ah, eu tenho interesse na meditação, eu tenho tempo para minha meditação, eu estou conseguindo direcionar minha mente para isso. Nossa, isso é ótimo". E dessa forma você vai percebendo como isso te ajuda, e dentro desse contexto da comunidade, a gente vai vendo que outras pessoas também têm outros insights. Isso a gente vai se ajudando e percebendo que essa metodologia realmente funciona. Porque às vezes você teve insights parecido com outra pessoa, às vezes a outra pessoa trouxe um ponto de vista que você não estava vendo antes. Então, quanto mais a gente for participativo, tanto nas meditações, eh, que a gente faz durante a semana, juntos, as perguntas e respostas, os relatos que a gente faz ali, quanto nesse fórum, quanto ali na comunidade, da gente conseguir manter isso, a gente ajuda uns aos outros e, ao mesmo tempo, percebe o quanto isso é de benefício para nós e para os demais. Então, qualquer dúvida você pode escrever aqui embaixo, ou colocar lá no fórum, ou fazer durante a nossa prática, da semana. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês e que a gente continue nesse processo de cada vez ir entendendo um pouquinho mais a nossa condição, as nossas causas e podendo trabalhar com elas, para que dessa forma a gente vá chegando no nosso objetivo de uma mente mais pacífica, uma mente que é benéfica para nós, mas também para os demais. Muita paz.